presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ao deputado Pedro Lupion, líder da Frente Parlamentar Agropecuária, que vai instalar a CPI para investigar as invasões promovidas pelo MST. Segundo Lupion, Lira não estabeleceu um prazo para o início dos trabalhos, mas afirmou que vai avançar na agenda assim que resolver o impasse das medidas provisórias. O deputado aguarda a instalação da CPI antes do abril vermelho, quando as invasões do MST costumam se intensificar. Silvio, são dezenas de invasões só neste ano, né? Estamos em abril e já temos aí cerca de 20, 25 invasões de propriedades. Se não mais, né, Cris? Olha, veja, vai ter CPI sim para investigar o MST e também as suas adjacências, os satélites, movimentos dissidentes como esse do Zé Rainha aqui no Pontal do Paranapanema. O Zé Rainha, a gente não cansa de lembrar, é um ex-integrante, ex-líder do MST, arrumou confusão interna com os outros coordenadores. O MST tem uma série de coordenadores, coordenador estadual, coordenador regional, depois em determinados municípios também tem os seus coordenadores, né? Enfim, quem paga essa gente nunca conseguimos descobrir. Talvez esse seja, inclusive, o papel dessa CPI, que é descobrir quem financia o MST e os seus movimentos satélites, porque não tem CNPJ. Oficialmente esse dinheiro não está carimbado de que sai do orçamento da União. Os partidos, quando prestam contas à Justiça Eleitoral nos seus balancetes, não deixam claro se estão repassando esse dinheiro ou não, mas que tem dinheiro, tem. Né? Então, veja, você tem os movimentos, inclusive os mais violentos, que, como a Ana sempre lembra, praticam terrorismo, não há outro nome. Eles invadem, depredam, tem vários casos. O maior e mais simbólico ocorreu há 17 anos na Aracruz, no sul do país, quando mais de 1.500 mulheres campesinas, né, invadiram a planta da fábrica e arrancaram mudas com as mãos, deixaram um prejuízo milionário de material genético nos viveiros. Agora estão de volta. Você trouxe um número aí aproximado, mas veja, já é muito maior do que foi no governo Bolsonaro, porque eles sentem à vontade para invadir a propriedade privada, algo que a nossa Constituição proíbe, mas eles estão se sentindo à vontade para fazer isso. Então, a gente espera que essa comissão funcione na Câmara dos Deputados. Havia mais de um pedido, 3 ou 4 deputados coletavam assinaturas, prevaleceu o do deputado Tenente Coronel Zucco, do Rio Grande do Sul, e o presidente Arthur Lira disse que a comissão vai funcionar. Como o governo não tem número para tentar barrar nenhuma CPI, não consegue retirar assinaturas, não consegue mobilizar a base, porque a base é muito enxuta, muito pequena, a CPI vai funcionar. Coronel Gerson, o que o senhor espera da CPI? Eu espero uma dor de cabeça gigantesca para o governo Lula, e não necessariamente por causa do MST. Porque existem interesses subjacentes à instalação dessa CPI que são muito importantes de nós observarmos. Existe uma frente parlamentar da agropecuária que talvez seja das maiores no Congresso Nacional e das mais fortes, das mais vigorosas. Observe que essa questão do relacionamento do governo federal com o agronegócio, ela já vem desde a campanha com um ruído gigantesco, e inclusive parte dos problemas do 8 de janeiro, eles respingaram e nessa relação que já vinha desgastada há muito tempo, porque há uma investigação nos patrocinadores e há uma tentativa de criminalizar, inclusive, todos aqueles que se deslocaram do interior do país para Brasília para se manifestar, de uma certa forma criminalizando o agronegócio. E essa relação é tão desgastada, ou se encontra numa situação tão complexa, que o Jorge Viana, que é um conhecido ativista da esquerda, que de certa maneira é muito respeitado no âmbito do PT, ele assumiu a presidência da Apex, da Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimentos. E ele fez uma declaração lá na China, talvez por causa dessa maneira como o governo acabou decidindo dividir parte da programação na China, que já estava agendada, mas ele fez uma declaração.
Olha só o que ele fala lá na China. Ele, como coordenador daquela programação, ele disse que, vou ler aqui textualmente, de que os problemas ambientais do Brasil estão relacionados à produção de grãos e agropecuária. Isso repercutiu muito mal junto a essa frente parlamentar. Então, essa forma do PT enxergar o agronegócio no Brasil, ela permeia a relação no Ministério do Meio Ambiente, ela permeia a relação até mesmo da parte econômica, de como enxerga a parte de taxação, a parte mesmo de como levar a exportação, ou como conduzir a exportação, ou como conduzir os nossos parceiros econômicos. Existe uma série de ruídos aí. E eu creio que essa CPI ela vai trazer à tona muita dessa dificuldade conceitual, até mesmo ideológica, do PT ou do governo com esse setor no Brasil, que tem sido, indiscutivelmente, o setor mais bem-sucedido da nossa pauta econômica. Ana, queremos ouvir sua opinião também. Pois é, nessa CPI do MST, eu acho que vale a pergunta que o então candidato a presidente, Lula, disse na sabatina do Jornal Nacional, que o MST não invade terra produtiva. Eu acho que vale uma pergunta. Alguém, né, vai representar o presidente ali para responder, porque isso não é verdade. O movimento do MST, eu repito, como o Silvio já falou, é um movimento terrorista, de terrorismo nacional, que invade propriedades, que destrói plantações, que destrói terras produtivas, que ameaça os proprietários rurais, né, que mata animais, muitas vezes com gestação avançada. Procurem nas ferramentas de busca e cuidado com as imagens, elas são fortes, são imagens fortes. Então, fica essa pergunta. O então candidato, hoje presidente, disse que o MST não invade terra produtiva, né? E a questão dessa CPI vai ser interessante no famoso follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro. Onde esse dinheiro vai parar? Quem financia essas invasões? Quem financia esse terrorismo? Isso é muito curioso acompanhar, né, esse fio. E, para finalizar, Cris, o braço do terrorismo do MST, o braço urbano, o MTST, até hoje nenhuma palavra, né, de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal sobre aquela barbárie que eles cometeram contra o prédio da ministra Carmen Lúcia em Belo Horizonte. Aquela pichação, aquele vandalismo, atos criminosos, jogaram até fezes no prédio dela. Então, eu acho que, dentro desse contexto da CPI do MST, os ministros também poderiam apoiar, né? Porque, claro, que vai chegar no MTST, que promoveu vandalismo ao prédio, à residência de uma ministra da Corte do Supremo Tribunal Federal. E vamos fechar a rodada com Augusto Nunes. Silvio falava de Campesina, né? Tinha um redator, um jornalista que trabalhava como editorialista do Estadão, velho jornalista, que era exilado, e ele veio da Hungria, se não me engano, pegou lá o comunismo e caiu fora. Aí ele dizia o seguinte: olha aqui, quem chama colono de camponês e Rússia de União Soviética é comunista. Então ele já identificava por aí. Pois bem, o Lula achou que ia encontrar o mesmo mundo que ele conheceu no primeiro mandato e no segundo, e o mesmo Brasil, e mudaram as coisas. Por exemplo, o Zé Rainha, desta vez, não vai se livrar tão fácil da cadeia, porque o governo de São Paulo, que está sabendo lidar com o problema, prendeu o governo, não, a justiça, né? Mas o governo apresentando provas que facilitaram o trabalho do judiciário. Ele está preso porque ele é extorsionário. Não é porque invadiu mais uma fazenda. Ele invadiu, já é motivo para cadeia.
Direito de propriedade é cláusula pétrea da Constituição, a menos que tenha sido revogada numa sessão qualquer do Supremo e a gente não está sabendo. Ele foi preso porque, ao invadir, depois de invadir aquela fazenda, enquanto estavam lá, ele ameaçou os proprietários ao redor, é o que ele sempre fez. Olha aqui, se eu não pagar tanto, a gente invade tua terra também. Isso foi provado e está lá ele aí para se virar com a justiça, está complicado. Então enviaram emissários, deputados vieram pedir por ele, só que o secretário de Segurança Pública conhece bem o Congresso. O Derrite, ele foi deputado por 4 anos, deputado federal, ele sabe quem é quem, e essa junção aí da vocação policial que tem o Derrite, que é excepcional, e o conhecimento político que ele tem, olha, resultado de uma bela fusão. Está cuidando muito bem da segurança, aguardem boas novidades. Mas a revista Veja dessa semana constatou o seguinte, até a Veja viu isso. Aqui em São Paulo, os fazendeiros não precisam se preocupar. Na Bahia, o MST que precisa se preocupar agora, porque descobriram que acabaram invadindo a terra de um latifundiário do PT. O PT de hoje tem latifundiário, né? Terrateniente. Né? Eles agora descobriram que os senhores feudais também fizeram o L, alguns. Então o MST caiu na bobagem, então está um racha interno. E está difícil sair a mesada, por falta de dinheiro e por falta de aprovação. O MST vai ter problema para fazer aquela quermesse que eles faziam em Brasília, né? E anunciar o Abril Vermelho. Olha o nome, eles invadiam todo dia. Vamos ver agora, se eles recuperaram a coragem perdida durante o governo Bolsonaro, tenta São Paulo. Eles vão aprender como é que são os novos métodos para se lidar com um bandido do campo. É isso que eles são, bandidos. Não ameacem os militantes do MST com terra, com enxada, com trabalho, porque aí eles ficam bravos.